Livro de Números. Números capítulo 13. Se preparem aí que em breve nós vamos trazer uma grande novidade para a nossa igreja. Não é mais uma novidade, mas nós vamos apresentar para vocês um ministério que vai surgir de forma oficial, né, que é o nosso Ministério MAS, né, que vai ser o nosso Ministério de Ação Social da nossa igreja. Que você pode dizer um glória a Deus por isso aí? Glória a Deus. Aplaude mais forte aí, gente, em nome de Jesus. Vamos apresentar a liderança, calma, em breve, a gente vai preparar um material, porque talvez vocês não saibam, mas nós já damos auxílios para 3 hospitais como igreja. Fazemos visitas constantes, nós já tivemos várias salvações, nós já tivemos, assim, várias experiências sobrenaturais. Já tem mais de um ano, né, Eduardo, tá aí? Tem mais de um ano já que a gente está fazendo essa visita, não tá? Só para a gente saber mesmo. Então, assim, tem muito tempo que nós já nos movimentamos nos bastidores, levamos comida para o pessoal da rua, na nossa ceia de Natal, nós fizemos um movimento com o que foi no Ano Novo, né? Na rua, que sobrou muita comida, nós fizemos mais de 100 quentinhas para distribuir com a comida que teve aqui. Foi 100, não foi? Quantas foram, Simone? Para não mentir, eu não posso mais. 59. É que aqui multiplica as coisas, né? Vamos lá, 59 quentinhas, tudo perfeito, comida limpa, não é o resto não. E aí, ó, com rabanada é tudo, ô glória. É que quando vem para o altar multiplica, você percebeu, né? Aleluia. Mas foi assim maravilhoso. E daí nós começamos a entender o nosso papel. Daí nós falamos, cara, dá para fazer. A igreja consegue. E nós vamos continuar avançando nesse propósito. E em breve nós vamos, talvez no próximo domingo, prepare teu coração, nós vamos apresentar esse lindo ministério que nós vamos começar a dar mais vigor nele, nós vamos dar mais ânimo, vamos enfatizar mais, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que amam isso, amam abençoar pessoas, e nós vamos juntos como igreja ser resposta aí para o Rio de Janeiro. Quem está aqui comigo diz amém? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Números 13, versículo 1. A seguir, a Bíblia fala assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. E todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Você pode dizer um amém? Hoje eu quero pregar uma mensagem com o tema O Espírito da Fé. Eu queria muito compartilhar hoje com você um pouco a respeito da vida de Caleb. Geralmente, quando nós lemos a história dos espias, nós temos a tendência de olhar para Josué e de entender que Josué é, sem sombra de dúvidas, uma grande referência de um homem de Deus que assumiu uma realidade, uma posição, substituindo Moisés e conduzindo esse povo que saiu do Egito até a terra prometida. Só que essa história é uma história linda, porém não aconteceria se Josué estivesse sozinho. Ao lado dele existia um grande homem de fé. Existia um homem que a Bíblia fala que ele tinha um espírito diferente. Esse homem é Caleb. E quando nós falamos sobre Caleb, nós vemos um homem diferente, assumindo uma posição aonde Deus havia liberado uma palavra e uma promessa de que uma terra seria dada ao povo, a promessa de que a grande terra prometida, que mana leite e mel, seria entregue ao povo de Israel. E agora, sendo que uma palavra do céu foi liberada, repete comigo, uma palavra do céu liberada, Caleb, ele se posiciona de uma forma muito específica, porque ele sabe que se ele tem uma palavra para herdar uma terra, então, na verdade, ele já olha para a terra como se fosse dele. Porque quando Deus nos faz promessas, Deus não está falando de coisas que poderão acontecer.
Deus está falando de coisas que com certeza no tempo certo acontecerão. E uma verdade é, se Deus te fez uma promessa de uma terra abundante e sobrenatural, então se prepare, porque você vai viver um lugar de abundância e de realidades sobrenaturais da sua vida. Quem crê comigo diz amém. Então já podemos começar o culto de hoje fazendo uma linda declaração de fé. Então repete assim comigo: o Senhor está me dando uma terra maravilhosa. Fala mais forte: o Senhor está me entregando uma linda terra. Então Deus, Ele está te dando, porque essa terra pode ser a tua promessa. Eu não sei o que Deus está falando para você, eu não sei o que está no teu coração, eu não sei o que Deus tem liberado de palavra para a sua vida, mas se Deus disse que vai te entregar, se prepara que muito em breve, o dia de Deus cumprir todas as promessas da sua vida vai chegar, aleluia! Então Deus sabe disso. E nós sabemos que uma terra nos espera, a minha terra está me aguardando, e eu já enxergo ela pela fé, porque essa é a realidade que Deus espera de você e de mim. A Bíblia diz que quando Josué chega diante da terra, Moisés chega diante da terra, Moisés dá uma ordem, para que o povo de Deus vá lá, um chefe de cada tribo, uma cabeça de cada tribo, ou seja, pessoas influentes, pessoas que representavam todas as tribos. E ele pega esses homens e fala: vai lá, vê o que tem na terra e traz para mim um relatório. Repete comigo: um relatório. Esse relatório não era para poder desanimar as pessoas, mas era para que o povo entendesse o que tinha lá, para o povo compreender a proporção do que Deus deveria fazer. Porque uma coisa é certa, os espias foram ver a terra, não para ver se dava para entrar, mas para que o povo entendesse qual seria o tamanho do livramento que Deus daria. Para que o povo entendesse qual seria o tamanho do milagre que Deus faria. E dentre os 12 que foram enviados, Caleb e Josué também estavam lá. E a Bíblia vai dizer, no versículo 24 do capítulo 14 de Números, nós vamos ler muitos versículos hoje. Nós vamos para o 14, nós vamos para o 13, nós vamos para Josué. Eu quero que você hoje seja edificado por essa palavra. E por mais que eu queira sair gritando, correndo, eu vou tentar me comportar. Você tem que entender tudo aqui nessa manhã. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Porque eu já recebi, agora eu estou doido que todo mundo receba. Que Deus me ajude a fazer do jeito certo. Aleluia. Vamos lá. Números 14. Versículo 24, a Bíblia fala assim: porém, o meu servo Caleb, vamos ler a versão daqui que está diferente da minha, para não ficar esquisito. Mas, como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Olha o que o texto está dizendo. Caleb, ele tinha um espírito diferente. Caleb, ele tinha uma atitude diferente. Caleb, ele tinha uma postura diferente. E dentro desse espírito diferente que Caleb tinha, a Bíblia fala que ele recebeu uma garantia de Deus. A garantia é: talvez o povo não entre, mas você vai entrar. E não só vai entrar, eu vou transformar você em herdeiro de terra, e a sua descendência vai desfrutar da tua fidelidade a mim. Os seus filhos, eles desfrutarão da terra, pela postura, Caleb, que você está tendo comigo. E então Caleb, com um espírito diferente, ele permanece fiel. Ele continua sendo fiel ao Senhor, diante de todo o desafio da terra. E a Bíblia vai nos dizer, no final, e nós vamos ler se der tempo, que seus filhos herdaram a terra. E tudo aquilo que Deus havia dito que ele herdaria. Porque Caleb tinha um espírito diferente. Repete comigo: eu tenho um espírito diferente. Fala assim: então, eu preciso ter uma atitude diferente. Porque o que significa tudo isso? Pessoas normais têm atitudes normais. Pessoas de fé
não se enquadram numa normalidade. Pessoas que carregam um nível de fé nunca estarão no padrão do normal. Nunca estarão ou serão vistos como pessoas normais. Porque a fé sempre vai nos levar para um lugar de anormalidade, a um lugar de diferença. Porque fé é algo que dá para ver. Repete comigo, fé é algo que dá para ver. Então alguém que se movimenta pela fé é visto por todo mundo, porque está fora do padrão. Alguém que se movimenta pela fé acaba sendo descoberto porque está fora do padrão. As pessoas que são normais e caminham de forma normal sempre vão se assustar quando vê alguém andando diferente. Quando vê alguém fazendo coisas que naturalmente ninguém faria, ou dando passos que naturalmente ninguém daria. O espírito da fé, ele nos faz se mover de uma forma em que nós não respeitamos o natural. O natural diz, tem gigante. O natural diz, eles são fortes. O natural diz, nós somos poucos. O natural diz, nós somos fracos. Mas o sobrenatural diz, não importa se eles são fortes, grandes ou muitos, se Deus disse que a terra é minha, eu vou entrar para a guerra. Porque não dá para ter atitudes normais se você vive pela fé. Porque a fé, ela não nega a realidade, mas ela não respeita a realidade. A fé não se intimida com a realidade. A fé não se intimida com o que está diante dos nossos olhos. A fé nos faz ser testados e aprovados em passos que naturalmente ninguém aqui daria. Não é hora de abrir uma empresa, mas Deus mandou. Mas você está indo na contramão do mundo, então eu estou indo no caminho certo. Porque se Deus tivesse que me mandar fazer o que todo mundo faz, não precisaria Deus mandar. Se é para eu dar um passo e que Deus mandou, mas está indo na contramão do que todo mundo está fazendo, então é aí que eu preciso entender que chegou a hora de fazer. Porque se fosse para fazer o que a pessoa do meu lado está fazendo, Deus não precisava falar, era só copiar, reproduzir e dar certo. Mas eu não sei se você já percebeu que nem tudo que você copia dá certo, porque Deus não unge cópias, Deus unge pessoas originais. E pessoas originais não fazem o que vem, fazem o que Deus manda. Ainda que seja contrário a toda normalidade. E quando nós olhamos para a vida de Caleb, eu consigo perceber que Caleb foi testado, mas Caleb foi aprovado. E a Bíblia diz que ele era um homem diferente. Ele tinha um espírito diferente. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. E a minha pergunta é, por que Deus chama Caleb de diferente? O que Caleb tem de tão importante para Deus separar ele e dizer, olha, Caleb, esse daqui vai herdar, eu vou dar, vou abençoar, vai viver promessa. Os filhos deles, que nem na história estão ainda, vão herdar, vão viver, vão tomar, vão receber promessa. Por quê? Porque ele tem um espírito diferente, ele é diferenciado. Olha para esse irmão diferenciado, aproveita que está de manhã, ele tomou banho, está cheiroso, o perfume está em dia ainda, ô glória, aleluia. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim, você é diferente. Oh, glória. Eita, glória. Então, o que significa, à luz da Bíblia, ter um espírito diferente? Caleb, ele era diferente por algumas características que ele carrega. Mas não características naturais, mas características espirituais. O que diferenciava Caleb dos outros não eram realidades naturais, mas eram realidades espirituais. Essa expressão espírito diferente, ela é utilizada também no Novo Testamento, em 2 Coríntios 4,13, quando Paulo nos explica o que é o espírito da fé. E a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 4,13, coloca aqui, porque esse, cadê? Oi, aleluia. Porque esse, está escrito, cri, por isso falei. Porque com esse mesmo espírito da fé, nós também cremos e por isso falamos. O espírito da fé, ele nos faz crer, e porque eu creio, eu falo. Fala comigo, crer e falar.
Vamos falar de novo. Crer e falar. Essa é a dinâmica de quem carrega esse espírito. O espírito da fé. Eu creio. Por isso que eu falo. Porque nesse mesmo espírito da fé, todos nós cremos. Por isso nós falamos. A pessoa que vive debaixo de uma realidade de fé, ela se antecipa. Ela consegue entender coisas que naturalmente outras pessoas não entendem. A sua boca não fala do que sente, fala do que crê. A sua boca não declara realidades momentâneas, mas declara realidades do seu destino. As pessoas que vivem pela fé abrem a boca para dizer o que creem, não o que estão passando, não o que estão sentindo. As pessoas que vivem ou que têm o espírito da fé, elas aprendem que na palavra existem realidades o suficiente para que eles possam crescer, ser prósperos e abundantes em toda boa obra. A palavra da fé, o espírito da fé, nos coloca numa posição em que quando eu olho ao meu redor e tudo está dizendo que não, eu consigo olhar e dizer, essa terra é minha, já deu tudo certo, a provisão já veio, o milagre já aconteceu, a cura já se manifestou, porque a fé não olha realidade, mas a fé me faz falar do que eu creio, e o que eu creio é o que vai sair da minha boca. Caleb, ele teve uma atitude diferente, porque Caleb, ele fez de acordo com o que o Espírito ministrou. 12 homens foram ver a terra. 12 homens foram perceber o que estava acontecendo na terra. E cada um trouxe o seu diagnóstico. Cada um trouxe o seu relatório. Mas olha o que Caleb fez. Josué capítulo 14, versículo 7, a Bíblia fala assim: tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Na minha versão diz, e eu lhe relatei como senti no meu coração. Mas olha o que o texto continua dizendo. Continua no versículo 8, por favor. Eu não sei se eu coloquei aí. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar. Porque colocaram medo nas pessoas. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: cuidado para você não ser fonte de desânimo. Olha para o irmão que está do outro lado, que é esse desviado, tem que ouvir. Fala com ele: cuidado para você não ser fonte de desânimo. Qual que é o relatório que tem saído da tua boca do que Deus te mandou enxergar? Qual que é o relatório que está saindo da tua casa diante da terra que Deus te mandou ver? O que está saindo da tua boca diante do relatório natural do que Deus está fazendo na tua vida, na tua igreja, na tua empresa, na tua casa, na tua família? Porque Caleb está dizendo: eu fui, vi o que tinha como todos viram. E o meu relatório foi digno de confiança, porque eu fui fiel ao Senhor, falando o que sentia no meu coração. Eu não falei do que vi, eu falei do que eu sentia. Eu não falei do que enxerguei, eu falei do que percebi no Espírito. Eu não falei do que todos estavam falando. Eu fui contrário a todo mundo, porque os meus amigos que foram lá, percebam, não eram inimigos. Não eram pessoas que queriam mal, não eram pessoas que estavam ali para destruir a figura de Caleb e de Josué, mas eram amigos que estavam no mesmo propósito, que tinham a mesma promessa, que tinham o mesmo destino, que era a terra. Todos eles viram a terra. Josué e Caleb, com um espírito diferente, disseram: nós vamos dar um relatório digno de aceitação, porque por mais que tenha inimigos, nós venceremos. Porém 10 voltaram colocando medo no povo, desanimando o povo, fazendo com que o povo desistisse de viver a promessa, por causa dos desafios, por causa das dificuldades, por causa dos problemas. Quem está aqui comigo diz amém. Perceba que a grande maioria falou: nós não vamos vencer. Mas 2 diferentes
não se importaram com a maioria. 2 diferentes não se importaram com o discurso ensaiado de desanimados. 2 diferentes não aplaudiram, porque 10 desanimaram o povo. Eles disseram: eu não me importo se vocês estão desanimando o povo, mas uma coisa eu sei, a terra que você viu, eu também vi. Os gigantes que você viu, eu também vi. Os desafios que você viu, eu também vi. Mas existe uma diferença entre você e existe uma diferença entre mim, Caleb está dizendo. E qual que é a diferença? É que o homem vê o que o olho vê. O homem natural enxerga o que o natural nos mostra, mas quem é espiritual enxerga a partir da ótica do que Deus disse. Se Deus disse que essa terra é minha, então nós vamos entrar, nós vamos comer esses gigantes como se come um pão, e nós vamos herdar a terra que Deus nos entregou. Aleluia. Josué e Caleb, eles não se renderam à maioria, eles tinham o espírito da fé. Eles não validaram o discurso da maioria, eles viveram o espírito da fé. E quando nós estamos nesse lugar, nós temos que aprender a olhar para o lado e falar: não importa o que vocês estão dizendo, não importa se estão tentando desanimar o povo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido, e no momento certo, todos os gigantes vão cair. Quem está aqui comigo para dizer um glória a Deus? Eu sei que se talvez fôssemos eu e você, nós dois, talvez eu, você, todo mundo aqui, que estivesse no lugar de Josué e Caleb, como nós nos importamos tanto com a opinião do povo, porque esses homens são líderes, esses homens são referências de suas tribos. Eu estou falando da cabeça de milhares de pessoas. E nós, com a tendência de querer ser aceito, de não querer ser rejeitado ou visto como um algoz, nós temos a tendência de fazer o que todo mundo faz, falar o que todo mundo fala, para não ser rejeitado pela maioria. Porque muitas vezes nos importamos mais com a opinião dos outros do que com a opinião de Deus. Só que quem tem o espírito da fé e entende a palavra que Deus colocou no coração, não se importa com o que os outros dizem, não se importa com os relatórios das pessoas sobre você, ou com a opinião que eles estão dizendo a seu respeito. O que pessoas comuns falam de pessoas que têm fé, todos nós sabemos. É sempre um nível de loucura. É um louco. Está sonhando demais. Foi para a igreja, ficou bitolado. Foi para a igreja, agora fizeram a lavagem na cabeça dele. E as pessoas agora começam a tentar lidar de uma forma. E nós que temos uma palavra, nós que temos uma promessa, começamos a ser sufocados pelas pessoas que estão ao nosso redor. E porque não queremos perder a influência no meio das pessoas, nós abrimos mão das convicções que carregamos. Nós abrimos mão da palavra que temos. Nós abrimos mãos do relatório que Deus nos entregou da situação. Mas quem tem o espírito da fé, não se importa com o que estão dizendo. Tem um louvor que diz: deixa que digo, que falo. Aleluia! Deixa isso para lá. Vai viver o teu propósito. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Os desviados, tudo entenderam a mensagem, né? Aleluia. Ô glória! O espírito da fé nos faz olhar por uma ótica que não é uma ótica natural. O espírito da fé nos faz ver além do que as pessoas pensam. Nos faz ver além do que as pessoas dizem. Nos faz dizer além dos relatórios naturais de pessoas capacitadas para falar. Mas que tem a palavra. Não vai valorizar os problemas e as dificuldades que estão ao nosso redor. E nós precisamos entender isso. Caleb, ele não se moveu por conveniência. Caleb se moveu por fé. O povo virou a cara para ele. Os líderes talvez ficaram revoltados com ele.
Mas Caleb não abriu mão daquilo que ele acreditava. Ao ponto de Números 13:30, Caleb se levantar no meio desses 10 que estavam atrapalhando e colocando medo. E ele fala assim em Números 13:30, bota aqui para mim. Então Caleb fez o povo se calar diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque é certo que venceremos. Aleluia. Caleb começou a dizer: calem a boca, parem de falar o que Deus não disse, parem de falar o que não é uma realidade de Deus para as nossas vidas, parem de colocar medo nas pessoas, para de minar a fé do povo. Nós temos uma promessa, nós temos uma palavra, e não importa se gigantes estarão lá, nós vamos tomar posse da terra que Deus nos disse que seria nossa. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Nós vamos subir e nós vamos possuir o que Deus disse que é meu. Porque o espírito da fé não nega que tem gigantes lá. O espírito da fé não nega os desafios. Mas Caleb, ele teve uma visão espiritual. Caleb teve uma visão pautada na palavra. E como espiritual, nós vamos sempre ver as coisas de forma espiritual. E esse é um grande problema e dificuldade que às vezes nós temos. Que as pessoas falam: mas tudo para você é espiritual. Mas é. O espiritual discerne tudo de forma espiritual. É o carnal que vê tudo como normal. Quem vê tudo normal? Carnal. Não, normal, carnal. O espiritual está vendo a atitude de alguém e fala: opa, isso aqui não é normal. Como que alguém que tem uma palavra, uma promessa de destino, e está abrindo a boca para falar esse tipo de coisa? Isso aqui não é normal. Como que alguém que nasceu de novo e diz que viveu o novo nascimento, entregou sua vida para Jesus, tem esse tipo de postura? Opa, isso aqui não é normal. Como que alguém diz que é crente e fala: não, que influência é essa? Fui sem querer. Oi, sem querer. Nós temos que ser espirituais, de entender ao nosso redor o que está acontecendo, para não desistir. Tem que ser espiritual. Quando nós saímos com o número de pessoas do teatro para vir para cá e a escada não ficava pronta e a gente só via o número de pessoas diminuindo na igreja, eu desesperado: meu Deus, cadê esse povo? O povo, não vou subir essa escada. Hoje você chegou, está bonitinho, porcelanato, elevadorzinho que chegou tem pouco tempo, aquela escada que não existia, nada ali fora existia. E aí você tendo oportunidade de desistir, de fazer outras coisas, de propostas, e você fala assim: não, eu vou permanecer fiel à palavra que Deus me deu, porque tudo é espiritual. Vamos discernir as coisas de forma espiritual, porque o espiritual enxerga assim, e nós precisamos aprender a ter essa percepção, porque Caleb viu tudo de forma espiritual. E sabe como eu sei que Caleb viu tudo de forma espiritual? No versículo 9 de Números 14. Ele olha para a terra, ele vê os gigantes, mas olha a declaração que ele faz. Quem está aqui comigo diz amém? Quem está entendendo o que eu estou pregando, diga glória a Deus. Eu já estou terminando. Versículo 14. Números 14, versículo 9, perdão. Ele vai falar assim, ó: tão somente, melhor, não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham o quê? Medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. E olha o que ele vai continuar dizendo: a proteção deles se foi. Não, acho que você não entendeu, não. Olha a visão de Caleb. Enquanto está todo mundo falando, é gigante, é isso, é aquilo, Caleb está dizendo, gente, nós vamos devorá-los como pão. Por quê? A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, aleluia.
Não tenham medo. Olha para mim, presta atenção. Quando você lê esse texto no hebraico, essa palavra proteção se foi, é uma expressão que nós já conhecemos. Porque o texto no hebraico diz assim, ó, porque eles não têm sombra. Repete comigo, sombra. Essa palavra proteção no hebraico é sombra. O texto diz assim no original: nós vamos comer eles como pão, porque eles não têm sombra. E o que é a sombra? Talvez você se lembre de um texto, Salmos 91. O que diz em Salmo 91? Alguém pode me lembrar? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Caleb não tinha lido o Salmo, porque Davi ainda não existia. Isso nunca foi citado antes de Caleb na Bíblia. Você nunca vai ver uma referência à sombra daqui para trás. E depois desse texto você só vai ver Davi usando o mesmo termo, dizendo que nós estamos guardados na sombra de Deus. Quando Caleb, com a visão espiritual, olha para os gigantes, Caleb vê que eles não têm sombra. Eles não têm sombra. Eles não têm proteção. Eles não têm um Deus que guarda deles. Quem são os deuses desses gigantes? Quem são os deuses desse povo? Eles não têm nada diante do nosso Deus, porque enquanto eles não têm proteção, nós estamos guardados e amparados pelo nosso poderoso Deus. Então nós vamos entrar sem medo, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Mais poderoso é o nosso Deus, e nada e nem ninguém vai te impedir de entrar na terra que Deus te prometeu. Eu não sei qual é o nível de dificuldade que você vai entrar lá, mas eu sei de uma coisa: não importa se são gigantes, não importa se são inimigos, não importa se são demônios, não importa se é uma doença, não importa se é uma enfermidade, não importa se são pessoas que estão tentando te anular, mas uma coisa é certa: não tenha medo de quem não tem sombra, você está guardado. Se é para aplaudir, aplaude ao Senhor com força aí. Você está guardado. E é debaixo dessa perspectiva que o espírito da fé se movimenta. Porque o espírito da fé, ele argumenta debaixo de uma perspectiva divina. Qual é a visão de Deus dessa situação? Qual é a visão de Deus diante dos inimigos? A incredulidade é o oposto, nós vamos morrer. A incredulidade é o oposto, eles nos veem como gafanhotos. A incredulidade coloca realidades no nosso coração que as pessoas nunca disseram. Porque o medo faz isso. Os gigantes não disseram gafanhotos. Eles com medo disseram, eles nos veem como gafanhotos. E está Caleb falando: gente, eu estou vendo o mesmo gigante que vocês, o que está acontecendo? A forma como nós enxergamos as coisas ao nosso redor determina o nível de fé que nós carregamos. Quem aqui quer viver coisas grandes, diga glória a Deus. Então se prepara, porque Deus vai ter que ampliar a tua visão. Deus vai ter que ampliar a tua visão de fé. E isso não vai acontecer orando e jejuando, isso vai acontecer mergulhando na palavra e entender do que Deus tem falado ao seu respeito. O que Deus tem falado sobre você? O que Deus tem falado para você? Esse espírito da fé precisa te dominar, ao ponto de você ser inabalável. Porque Caleb não só teve o espírito da fé para se posicionar em fé, para poder falar o que acreditava. Caleb, ele usou a fé para conseguir continuar. O louvor pode vir para cá. Eu não vou conseguir pregar tudo. Mas Caleb, ele precisou de fé para seguir e para obedecer. Olhem para mim, que eu vou terminar agora essa mensagem. São duas realidades que sem fé nós jamais viveremos.
obediência e perseverança. Obediência e perseverança. Nós precisamos de fé para ambas. Repete comigo: obediência, perseverança. Moisés, ele não queria um julgamento, ele queria um relatório. Só que Caleb, ele tinha fé para obedecer às direções de Moisés. Só que a Bíblia vai dizer que Moisés morreu. E quem assume a autoridade é o melhor amigo de Caleb, Josué. Uma coisa é você ter um líder distante de você. Outra coisa é você se enxergar no mesmo patamar do outro que foi escolhido. E você vê Deus subindo um e você ficando. E você vê Deus promovendo um e Deus ficando. Quem está aqui comigo diz amém. Caleb, ele viu o seu melhor amigo, que teve as mesmas posturas, que teve as mesmas atitudes, sendo elevado à autoridade sobre ele. E sabe o que a Bíblia fala? Que com humildade, Caleb continuou obedecendo às direções de Josué. Na regra, os dois talvez estariam no mesmo patamar. Só que no mundo espiritual, nem sempre Deus vai nos escolher para estar no mesmo lugar que outras pessoas. Caleb, ele foi humilde. Ele não quis o lugar de Josué, mesmo sabendo que teria capacidade para tal. Ele não brigou com Deus, por que Josué e eu não? Porque o Senhor escolheu ele e não me escolheu? Porque Caleb, ele tinha os olhos dele em um lugar, na promessa que Deus tinha feito para ele. E quando os nossos olhos estão fitos no que Deus nos entregou, nós jamais teremos a capacidade de olhar para o que Deus está dando para as pessoas ao nosso lado. Porque quem é fiel àquilo que Deus te entrega, nunca vai desejar ter aquilo que Deus nunca quis te entregar. Você já parou para prestar atenção que não tem a ver com capacidade, mas tem a ver com graça? Você já parou para prestar atenção que não tem a ver com ser bom ou não, mas tem a ver com ser escolhido para ou não? Caleb, ele tinha fé e ele se colocou no lugar de humildade. Ele funcionou no lugar que Deus queria que ele funcionasse. Ele teve graça para viver no lugar que Deus queria que ele vivesse. Ele não desejou o lugar do outro, porque na verdade ele sabia quem ele era e aonde ele estava. Quem está aqui comigo diz amém. Eu ouvi de um pastor dos Estados Unidos esses dias uma definição de submissão, eu achei sensacional. Ele diz que submissão é assumir um lugar divinamente ordenado por Deus. É assumir um lugar divinamente ordenado por Deus. Quando eu estou no lugar que Deus me manda estar, então Deus começa a me ensinar sobre submissão. Eu não preciso nem estar acima, nem abaixo. Eu preciso estar onde Deus me mandou estar. E aonde Deus me mandou estar, eu terei graça para me comportar à altura dessa posição. É por isso que quando eu assumo o lugar que Deus me posicionou para estar, eu abro espaço para que você também esteja no lugar que Deus te chamou para estar. Então, quando eu vivo na posição certa, eu estou dizendo, você também pode estar no lugar certo, porque eu não estou no seu lugar. Não tem ninguém assumindo o lugar que é teu. Então, se eu estou no meu lugar, entra você no seu lugar. E quando você entra no seu lugar e eu estou no meu, Deus assume o lugar dele. E sabe o que é melhor? Quando Deus assume o lugar dele, Satanás também tem que assumir o lugar dele, que é o lugar de um derrotado, que é o lugar de alguém que não vai ter autoridade sobre a sua vida. Quando nós nos posicionamos da forma correta, o mundo espiritual começa a lutar ao nosso favor, porque por mais que o inimigo tente, você estará protegido pela graça que Deus liberou para você viver o teu propósito. Caleb só quis viver o que Deus tinha para ele.
Quem está aqui comigo diz amém. E para terminar, meu Deus, nunca acaba. Tem muita coisa para falar, Jesus. Números 14, 24, bota aqui na tela. Quem está aqui comigo diz amém. Quem me dá mais 5 minutos para eu terminar? 5 minutos, levanta a mão. 5 minutos, fica com a mão levantada. 5, 10, 15, 20, 30. Tá bom, tá bom. Tá bom. Números 14, 24. Mas como meu servo, Caleb, visto que nele houve outro espírito, espírito da fé. E o que? Perseverou. Vamos ler ali que está a versão de vocês é diferente. Mas o meu servo Caleb tem outro espírito. E me segue com integridade. E me segue com integridade. A minha versão diz: e perseverou em seguir-me. Fala assim comigo, perseverar. Em seguir. Vamos falar a verdade? A nossa vida não é fácil. Deixa eu ser o pastor de vocês agora. Não é fácil viver a vida. Porque nós acabamos descobrindo na vida que as coisas não acontecem sempre do jeito que gostaríamos. Nós não conseguimos controlar tudo ao nosso redor. E estar nesse lugar, às vezes, não é confortável para pessoas que amam controlar tudo como você. Fica tranquilo, não vou te dar teu nome, não. Relaxa. Mas a vida não é fácil. São tantas lutas, tantas situações, são tantas coisas que nós enfrentamos. E o pior é que quando enfrentamos situações que não têm a ver conosco, eu não fiz, eu não errei, eu estou do jeito certinho que Deus me mandou, mas estou pagando o preço. Porque tem alguém que está do meu lado, fazendo tudo que não deveria fazer. A Bíblia fala que como Jó, Caleb disse: eu vou seguir em frente. Eu não vou desistir apesar das dores, das chagas, das doenças. Todos estão dizendo: abandona esse Deus e morre. Mas Jó disse: eu vou seguir. Se Jó, que viveu na velha aliança, foi capaz de dizer isso, se Caleb, que estava na velha aliança, foi capaz de dizer isso, então nós também temos que dizer isso. Fala assim comigo: eu vou seguir em frente. Fala assim: eu vou perseverar. Fala assim: eu não vou desistir. A Bíblia diz que por causa do relatório negativo dos 10, Caleb se posicionou da forma certa. Caleb se posicionou em Deus do jeito que Deus gostaria. A palavra que saiu da boca de Caleb foi a palavra de Deus. O posicionamento de Caleb na situação foi tudo que Deus queria. Mas naquele momento, não havia só a promessa de Caleb. Existia também a promessa do povo. E existem promessas que são individuais. Mas existem promessas que são coletivas. E não adianta você achar que Deus vai pensar em você primeiro e no povo depois. Se Deus tem algo para fazer com o povo, e através do que Deus vai fazer com o povo, Ele vai entregar o que Ele te prometeu. Então não ache que Deus vai quebrar a promessa do povo para fazer uma na tua vida. Caleb teve que esperar mais 40 anos no deserto, por um erro que ele não cometeu. Foi o povo quem errou. Foi o povo quem falhou. E Caleb teve que esperar 40 anos por um erro que ele não cometeu. Aprenda uma coisa. Todo pecado cometido, ele tem influência em ordem pessoal, coletivo e geracional. Todo erro que você comete atinge você, quem está à sua volta
e a sua próxima geração. Não ache que porque você errou, só você vai pagar o preço. Todos à sua volta pagam. E os que virão depois também. Por causa daqueles 10 homens, todo o povo desenvolveu medo. E eles tiveram que esperar 40 anos. Porque nenhum daqueles entraram na terra. De todos que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb entraram na terra. Porque foram os únicos que creram no que Deus faria. E Josué não só creu no que Deus faria. Josué creu ao ponto de olhar para quem errou e falar assim: eu estou aqui 40 anos a mais por tua culpa, miserável. Já era para eu estar na terra. Já era para eu estar com a minha promessa. Já era para eu estar vivendo tudo que Deus falou para mim. Mas por tua culpa, eu estou aqui. Josué tinha tudo para se revoltar com Deus e com o povo. Caleb tinha tudo para se revoltar com Deus e com o povo. Caleb poderia jogar tudo para o alto e dizer: então vão para o inferno por culpa de vocês. Caleb poderia viver uma vida culpando todo mundo, andando no deserto dizendo: miserável, é por tua culpa. Tacando na cara o tempo todo: foi por você que eu estou aqui. Mas a Bíblia fala que Caleb em nenhum momento olhou para o lado trazendo culpa. Mas ele se fortaleceu no Senhor em fé para continuar. Porque o que ele sabia não é agora, mas vai ser no tempo certo. Existe um tempo em que Deus vai fazer. E se Deus me deu a garantia, continuarei de pé. Não olharei para o que fizeram. Eu vou seguir em frente. Isso é tão sério para Deus, que quando Miriam ficou leprosa no deserto, Deus parou a nuvem e disse: ninguém sai, até que eu restaure ela. Porque quando nós erramos, ou acertamos, todo mundo paga o preço do erro ou do acerto. O evangelho não sou eu, somos nós. O evangelho não é a minha bênção. O evangelho que o Senhor vai fazer no nosso meio. E em consequência do que Deus vai fazer no nosso meio, aí sim existem promessas específicas para você. Porque Deus não quer que você siga uma rota individualista. Uma rota onde apenas o que você precisa é o X da questão. Não importa apenas o eu no reino. No reino é o que Deus vai fazer por nós. Mas uma coisa é certa: uma vez que Deus cumpre uma palavra para um povo, pessoas começam a viver. Quando Deus cumpre uma palavra para a nação de Israel, Caleb herda a terra que Deus havia prometido. Quando Deus entrega um povo nas mãos de Deus, entrega uma terra nas mãos de Israel, agora Davi pode assumir um trono. Então promessas individuais serão resultados de palavras do coletivo. E enquanto nós não aprendermos a auxiliar quem está do nosso lado para chegar no lugar da promessa dele, talvez nós não estaremos prontos ainda para entrar no lugar da nossa promessa. Deus não quer que você olhe para si, viva para si, pense apenas em si. O reino não é eu, o reino somos nós. E Deus está aqui para te dizer: não importa se erraram com você, se falharam com você, se por causa de alguém você teve que esperar mais 40 anos no deserto como Caleb, mas uma coisa é certa: aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Então o que é que eu vou fazer, pastor? Vai se fortalecendo, dando glória a Deus, porque aqueles que esperam do Senhor renovarão as suas forças como a de uma águia. Não importa quem errou, mas se você está esperando, então tem renovo do céu, tem realidade do céu, para que você avance e viva o propósito e a promessa de Deus para a sua vida. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. E agora eu acabo de verdade. Não é porque Deus disse que a terra é tua, que Deus vai entregar a terra na tua mão. Não é porque Deus disse que a terra é tua, que como
Um fruto que amadurece vai cair da árvore como uma bênção nas suas mãos. Deus está falando com Josué e com Caleb. Vai e conquista. Tem um texto de Josué que a gente vai ter que ler. Esse, bibico. Acabou, vai ter que ler. Quem está aqui comigo diz amém. Eu vim preparado para ser rápido, mas tem coisas que não acontecem como a gente prepara. Aleluia. Josué 14, versículo 10. 40 anos se passaram. Todo mundo que saiu do Egito morreu. Só sobrou os que nasceram no deserto. Josué e Caleb. Josué agora é líder. Caleb continua sendo liderado. Chega o tempo da promessa acontecer. E aí lá vem Caleb. Pois bem, Josué, o Senhor me manteve vivo, como prometeu. Eu sinto no meu espírito, olha para o irmão que está do seu lado. Fala com ele se você vai viver. Para ver a promessa se cumprir na sua vida. Olha para o irmão que está do outro lado. E fala com ele, você vai viver. Para ver a promessa se cumprir na sua vida. Ele me manteve vivo, como me prometeu. Fizeram tudo errado. Todos morreram. Mas eu estou aqui. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés. Quando Israel caminhava no deserto. Por isso, aqui estou. Hoje, repete comigo, hoje. Com 85 anos de idade, olha que loucura. 85 anos de idade. Versículo 11. Eu ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou para espiar a terra. O tempo passou, mas eu ainda tenho vigor para ir à terra, para ir à guerra, do mesmo jeito que eu iria há 40 anos atrás. Josué, então me dá a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Aleluia. O tempo passou. Ele viu tanta coisa acontecer. E ao invés de enfraquecer, ele se fortaleceu. E agora ele está dizendo, Josué, tu é meu líder. Tu estava comigo quando Moisés me prometeu. Você ouviu a palavra que Deus me entregou. Você é minha autoridade hoje. Eu não vou sair daqui dizendo, Deus me deu, eu vou pegar. Eu preciso da tua bênção. Se tu me abençoar, eu vou entrar. Porque por fora tu vê um velho, por dentro tu vê um guerreiro. Eu estou pronto para viver a minha promessa. Eu estou pronto para pegar o que Deus disse que é meu. Eu estou pronto para destruir aqueles gigantes. Eles não têm sombras, eles não têm proteção. Eu poderia ir lá com uma perna só, poderia ir lá com um braço só. Eu os derrubaria do mesmo jeito, porque não importa a minha condição, importa a palavra que eu tenho. E ele entrou e possuiu a terra. Recebeu a promessa. Deixou de herança para os seus filhos. Não apenas a terra, mas as fontes de águas superiores e inferiores. Deus cumpriu tudo na vida de Caleb. Porque quando chegou a hora, Caleb não estava se vitimizando. Quando chegou a hora, Caleb não estava desesperado pela dor que sofreu. Quando chegou a hora, Caleb disse, me mantive forte. Estou pronto para guerrear. Quem quer receber essa palavra, levante sua mão que eu quero profetizar.
Não importa o tempo que está durando. Não importa quanto tempo você está esperando. Não importa se as coisas não aconteceram do jeito que você gostaria. Não importa se fizeram algo de errado e porque erraram você está pagando o preço de uma espera ainda maior. Mas Deus manda te dizer, se você esperar no Senhor, as suas forças serão renovadas. Se você continuar esperando no Senhor, Ele renovará as suas forças. E vai chegar o dia da promessa, vai chegar o dia da conquista, vai chegar o dia de entrar na terra, vai chegar o dia de subir a montanha. E quando chegar esse dia, você vai estar tão forte quanto há anos atrás, quando você recebeu a palavra. Eu quero liberar isso sobre você agora no nome de Jesus. O tempo não vai te destruir, o tempo não vai anular você, o tempo não vai te enfraquecer, o tempo não vai te deixar incrédulo, o tempo vai te preparar ainda mais, para que você esteja mais forte, mais poderoso, mais convicto para viver o propósito de Deus. Satanás, nós damos uma ordem agora sobre a vida da tua igreja, dos meus irmãos. Nós declaramos agora cadeias e amarras sendo destruídas agora nas mentes, cadeias e amarras agora que estão anulando o teu povo de romper, que estão anulando o teu povo de entender, que estão anulando o teu povo de compreender as realidades dos céus, que o mundo natural dê lugar às realidades do Espírito. E nós declaramos agora, em um nome de Jesus, em um nome de Jesus, sobre a tua vida, toda promessa sendo liberada, sobre a tua vida, toda palavra do céu vindo sobre você. Chegou a hora de levantar, chegou a hora de ir, chegou a hora de assumir a responsabilidade, chegou a hora de subir o monte e dizer: essa terra é minha, essa promessa é minha, e eu vou viver tudo aquilo que Deus me prometeu. Só quem vai viver o que Deus prometeu, dá um salto aí dessa cadeira e dá um brado de vitória ao Senhor. Você pode aplaudir a Ele, você pode levantar as mãos aos céus e declarar em nome de Jesus. Cante.